sobre o filme Os Intocáveis, que foi um assunto, que foi uma matéria publicada no blog. Doutor Silvio, existe muita curiosidade sobre esse filme. O que o senhor tem a nos dizer? Por que dessa curiosidade? O Intocáveis é um filme francês, né? E ele se pauta, acima de tudo, pela relação humana. Eu creio que é justamente essa relação humana que tocou as pessoas. Realmente é um filme que tem muita procura, as pessoas querem entender, querem saber mais desse filme. E basicamente a história é o seguinte: é um homem francês muito culto, muito rico, mas ele tem um acidente e ele fica tetraplégico, ou seja, sem movimento tanto na parte inferior quanto na parte superior do corpo. Então ele precisa de cuidados para se alimentar, para viver. Ele não consegue nem mesmo pegar um simples garfo e trazer à boca, né? E no filme ele vai procurando enfermeiros, né, pessoas para cuidar dele, e todo mundo ou tratando, ou então com muito cuidado, com muito medo, ou então às vezes a pessoa tratando por assim, porque ele é rico, que não sei o quê, ou com muita pena, com muito dó, e ele não está contente, ele está desgostoso com isso tudo. Ele quer ter uma relação verdadeira, e não que fique por detrás ou com pena, ou com medo, ou com, né, mas que seja de fato uma relação humana. E aí apareceu um jovem que está com problema com a polícia, ele não tem dinheiro, está se metendo em encrenca e precisando de uma direção na vida. E esses dois se encontram e eles fazem bem um para o outro. E eu creio que é essa relação humana que é construída, de fato, uma relação onde existe um verdadeiro afeto, onde um vai descobrindo o outro, porque eles vão se descobrindo, né, ao longo do filme, que chama tanta atenção. E não só isso, como é também uma história verídica. Isso aconteceu de fato, né? Existe esses personagens, não são só da ficção, mas são personagens reais. Então eu acho que ele mexe com as pessoas porque nos remete ao quanto que a gente está em falta de relações humanas de qualidade. Às vezes a gente tem no Facebook não sei quantos mil amigos, né? Tem até uma piada que eu vi no Facebook, né? A pessoa morre, está no enterro, e só tinha 3 pessoas no enterro, assim, nossa, mas tinha mais de 1000 amigos no Facebook, né? Ou seja, a gente acaba pensando toda uma relações de aparência, mas às vezes falta a verdade, aquelas relações humanas que pode ser de fato construída. A relação humana, ela precisa ter um sentido e da transformação. Não basta a gente ter um relacionamento, seja de amizade, seja amoroso, seja qualquer outro tipo de relacionamento, se não há crescimento e transformação. Às vezes as pessoas sustentam relacionamentos que são estéreis, esvaziados, mas é justamente essa transformação que um pode tocar o outro, né? É tocar e ser tocado por aquilo que o outro tem a oferecer, é que vai construindo um crescimento, né? Onde vai construindo de fato são seres humanos. Os dois estavam numa situação muito difícil, né? Mas os dois tinham uma coisa que é uma vontade de viver, né? Os dois tinham essa vontade, mesmo aquele que estava tetraplégico, né? Ele estava desanimado, mas existia uma vontade de viver muito grande. E o outro também, tinha uma vontade de seguir em frente na vida, fazer alguma coisa da vida dele, porque ele estava vivendo de uma maneira que não era o que estava deixando feliz, satisfeito, né? Realizado. Então é justamente quando essas duas pessoas se encontram que vai despertando aquilo que é de melhor um no outro, porque essa é a função dos relacionamentos também, a gente despertar aquilo que é de melhor. Eu sou melhor com aquela pessoa ou não? E os dois que estavam carentes de uma relação verdadeira conseguiram de fato a brotar. E aproveitando que um era negro e outro era branco, nós estamos com várias mensagens em todos os sites, uma polêmica que já virou até nacional sobre o racismo. Isso tudo são ignorâncias, são defesas, né? A gente tenta se defender criando separações, né? Porque o racismo nada mais é do que uma separação. Dizer isso é tal, isso é aquilo, né? Mas toda separação é uma tentativa de uma defesa. Eu pertenço a isso, eu pertenço a esse grupo, aquele pertence àquele outro grupo. Como se fosse difícil ter um contato verdadeiro, que é esse contato humano.
que é esse contato onde a gente possa, de fato, aprender alguma coisa com o outro. Então, isso me parece muito mais uma defesa, muito mais uma primitividade da mente que tenta excluir. Isso não acontece só em relação aos negros, isso acontece às minorias, aos homossexuais, acontece às pessoas que têm uma doença mental. E aí acaba havendo essas divisões das doenças mentais, o grupo dos depressivos são malucos, etc. A gente tenta se defender separando. Porque quanto mais há essa separação, menos há relações humanas. Porque a relação humana, ela não vai buscar as separações, mas ela vai buscar justamente construir aquilo que é possível entre um encontro entre duas pessoas ou mais pessoas, onde um pode aprender com o outro, onde um pode acrescentar com o outro. Mas as separações e todo o racismo, todo o preconceito, essa tentativa muito precária de se defender, que não se defende nada, acaba ficando até mesmo vulgar, né? Mas a pessoa será que ela acha que ela se acha melhor do que a outra? Por ela não ser negra, por ela não ter nenhuma deficiência, por ela não ser depressiva? O que passa no interior dessa pessoa para tentar excluir tanto a outra? Eu não sei se ela se acha melhor, mas com certeza ela quer se sentir melhor. Então ela tenta criar uma fábula para si mesma, dizendo que ela é melhor. Se isso a faz se sentir melhor, eu não sei, duvido. Porque quem está bem não precisa se separar. Quem está bem não precisa criar fábulas e ficar reafirmando, né? Eu sou assim, eu estou melhor que os outros, eu sou melhor que os outros, sou de uma raça melhor que os outros. Fica uma coisa bem assim. Então, eu creio que é muito mais uma tentativa desesperada e amalucada, porque é maluco, de se defender, né? De querer se sentir melhor. E as pessoas acham, né, que, por exemplo, pessoas negras ou de outros pardos, ou até mesmo índios, eles não tenham a inteligência o suficiente para chegar a ser um juiz, para ter uma BMW, para ter aquela mesma posição social. Se vê uma pessoa negra dirigindo um carro caro, é roubado, é motorista, né? Sempre a primeira expectativa que vem é essa. Isso será que foi um vício da sociedade que impôs uma cultura que vem gerada talvez desde a escravidão, que negro é para ser serviçal e não uma pessoa que possa ter as mesmas condições que uma outra pessoa branca tem? Eu creio que é mais como uma questão histórica, também tem a questão histórica, social, né? Tudo isso daí existe, não dá para ser desconsiderado. Mas eu creio que é muito mais uma defesa, querer falar eles e eu, né? É muito mais fazer uma separação, a gente tenta se defender através dessas separações. Isso é psíquico, isso é uma precariedade mental de poder travar contato com pessoas, conhecer pessoas, né? Mas colocar bodes expiatórios, né? Esse grupo fica com tal coisa, esse grupo fica com tal coisa, como se a gente funcionasse assim. Então, tem muito mais a ver, eu acho que com essa precariedade mental e essa falta de compromisso com a própria humanidade, de se tornar de fato humano, do que qualquer outra coisa.